Lydia está morta, mas eles ainda não sabem disso. É dessa forma que começa Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Esse é o primeiro livro da autora, relançado aqui no Brasil com essa nova capa, nessa nova edição, pela editora Intrínseca, traduzido pela Júlia Sobral Campos. Apesar de ser o primeiro livro que ela escreveu, não foi o primeiro livro que eu li da autora. Ela também escreveu Pequenos Incêndios por Toda Parte, que foi um livro que eu amei, se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Se você acompanha o canal, você já sabe disso. Mas o grande problema foi que eu criei altas expectativas para esse livro aqui. E se ele não fosse tão bom quanto Pequenos Incêndios? Ele é o primeiro livro da autora, é de se esperar que a escrita dela evoluiu nesse tempo entre esse e Pequenos Incêndios. Então eu estava com expectativas, mas eu estava com um pé atrás. Infelizmente foi à toa, porque eu amei esse livro aqui também. Assim como Pequenos Incêndios, aqui a gente vai ter um drama familiar. E a Celeste Ng, ela apresenta pra gente uma situação no primeiro capítulo, e ao longo da história a gente vai ver o desenvolvimento dos personagens a partir dessa situação e o que aconteceu com eles antes. A gente vai acompanhar as histórias de cada um deles antes desse acontecimento. Por causa disso, se torna um livro um pouquinho difícil de explicar os temas que ele traz, e as personagens também, a gente vai conhecendo elas aos poucos, mas eu vou fazer o meu melhor, e se vocês se sentirem interessados e quiserem comprar esse livro, no box de descrição tem aquele link maroto que, se você comprar com eles, ajuda a gente aqui no canal. Nessa história a gente vai acompanhar uma família de 5 membros. O James é o pai dessa família e ele é descendente de chineses. Ele carrega as características físicas chinesas e ele é um professor universitário, que sofreu um pouco por causa da origem da sua família. É lá que ele conhece Marilyn, a mãe dessa família, que é a típica americana branca de olhos azuis e loira e etc. Ela tinha um sonho de se tornar médica, ela acaba conhecendo o James na faculdade, mas esse sonho acaba sendo interrompido por causa do casamento dos dois e dessa vontade de criar uma família. Vale ressaltar que a nossa história se passa nos anos 70, e isso foi um pouco depois do estatuto que proibia casamento interracial lá nos Estados Unidos ser revogado. E apesar dessa lei não existir, a gente vê os resquícios de preconceito por causa do casamento dos dois, tanto na família quanto na sociedade de forma geral, que vão trazer consequências e sequelas para a vida deles agora no futuro, no caso no presente da história. Os dois têm 3 filhos, o primeiro dele é o Nat, é o filho mais velho dessa família. Nesse ponto da história, ele tá acabando o ensino médio e a gente vai acompanhar a vida dele com essa angústia de aplicar para faculdade, de mandar carta, de se inscrever, de ser um melhor aluno e etc. E o que ele mais anseia é ir para Harvard, mas talvez esse seja mais o sonho do pai dele do que dele mesmo. Quando a irmã dele morre, a gente vai ter uma reviravolta na história e na vida dele, e ele acha que ele sabe o verdadeiro motivo dela ter morrido. Ele acha que conhece a pessoa que causou isso tudo com ela e tenta de alguma forma buscar justiça com as próprias mãos. Lydia, que é a filha do meio, é essa menina que apareceu morta dentro de um lago. A polícia não sabe muito bem o que aconteceu, se foi suicídio, se foi homicídio, que levou ela a estar ali naquele lago, mas apesar dela estar morta, a gente vai ter o ponto de vista dela ao longo da história e vendo o que aconteceu na vida dela que levou ela a estar morta no fundo do lago perto da casa dela. Hannah é a filha mais nova e ela é um pouco apagada na história, a gente não tem muito foco nela, mas ela é uma criança que gosta de colecionar tesouros da família, e talvez por causa disso ela saiba o verdadeiro motivo da Lydia estar morta e alguns segredos aí sobre outros personagens que mais ninguém sabe. Em Tudo Que Nunca Contei, a gente vai ter os pontos de vista de todas essas 5 personagens principais. O grande diferencial de Pequenos Incêndios é que lá a gente tinha 8, se eu não me engano, personagens assim que a história girava em torno deles, e esse aqui, por ter uma menos quantidade de personagens, eu acho que ficou um pouquinho confuso de início da gente se acostumar com essa troca de pontos de vista. Lá em Pequenos Incêndios eram pontos de vista bem definidos, aqui eu acho que a linha entre eles é muito mais tênue e o narrador vai transitando entre os personagens de uma forma bem mais rápida, que acaba confundindo a gente um pouco de início, mas no final a gente se acostuma e a leitura flui normalmente. E é muito incrível a forma como a Celeste consegue escrever essas histórias a partir de uma cena inicial. A gente tem o decorrer da história dessa família tanto a partir desse ponto quanto o anterior. A gente acaba mudando a nossa opinião sobre alguns personagens, porque a gente tem essa visão inicial do primeiro capítulo de todos eles, mas quando a gente vai vendo o que realmente aconteceu na vida deles, talvez eles não sejam essas pessoas quem eles demonstraram ser lá no início. Isso é muito interessante e eu amo essa forma de narrativa, essa forma de enredo que ela consegue escrever maravilhosamente bem. É um dos pontos fortes dessa autora e que eu não lia com tanta frequência, e por causa disso eu amei tanto esse livro também. Em Pequenos Incêndios a gente tem alguns temas sociais
sociais inseridos na história, e com esse livro não seria diferente. O grande tema social pra mim de Tudo Que Nunca Contei é o racismo. A Celeste Ng é uma autora filha de pais chineses, e nada mais justo do que no primeiro livro que ela escreveu ao abordar esse tema. E o mais interessante é que essa questão do racismo não afeta só o pai, o James. Afeta também a Marilyn de uma forma completamente diferente e os 3 filhos. A gente tem cenas de bullying, cenas de discriminação, cenas sobre o casamento interracial, como eu já comentei. A gente tem uma questão de racismo abordada em Pequenos Incêndios, mas esse aqui é o grande foco porque ele envolve a família principal da história. E é uma forma muito bem trabalhada, principalmente vindo da Celeste, que acho que viveu isso na pele, né? Sendo descendente de chineses imigrantes dos Estados Unidos, eu acho que ela tem bastante bagagem para contar sobre isso. E em relação ao drama familiar, a grande situação que o livro mostra pra gente é a projeção dos pais nos filhos. Acho que todos nós já nos sentimos um pouco sufocados por essa questão. Às vezes os pais tomaram alguma decisão na vida que não querem que a gente tome, ou eles não tiveram a oportunidade de ter alguma coisa na vida que eles querem dar pra gente. E esse livro trabalha isso porque tanto o James quanto a Marilyn, eles têm características ou não tiveram coisas nas vidas deles que agora eles querem dar pros filhos e acabam projetando isso neles. Isso acaba sufocando a família e trazendo consequências não só para as crianças, mas como para eles também. E esse livro mostra isso muito bem. Vale ressaltar que esse não é um livro jovem adulto. Apesar de a gente ter personagens adolescentes, acho que ele pode ser lido por todas as idades. Se você for adolescente, você vai ter as perspectivas dos pais dessa história. Se você for pai ou adulto, você vai ter a perspectiva dos adolescentes. Isso é muito interessante porque ele troca muito. Ele troca muito de visão, até porque ele tem os pontos de vistas, né? A gente tá dentro de todos os personagens. Então acaba que você vê o outro lado da história e sentindo junto com ela, e acho que acaba mudando a gente de certa forma. Seja lá qual a idade que você tem, eu acho que se você ler esse livro e descobrir novas histórias, acho que vai ser um grande acréscimo pra você, pra ter pontos de vistas e perspectivas diferentes. É muito interessante isso. Foi muito bom o tempo que eu passei com esses personagens, assim como em Pequenos Incêndios eu falo que eu não li sobre eles, eu vivi com eles. Eu conheci toda essa família, todos esses 5 familiares e outros personagens adjacentes. A sensação que a Celeste passa é que a gente não é um espectador de uma história, que a gente tá incluso nela de alguma forma. A escrita dela é super poética e é maravilhosa. É um enredo super envolvente, ela consegue botar essa narrativa. E depois dos 8 personagens de Pequenos Incêndios, eu conheci mais 5 nesse livro aqui. Eu tenho certeza que a Celeste Ng é uma grande contadora de histórias e consegue envolver a gente, sim, nos seus dramas familiares. Ela é uma autora excepcional. E eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo a grande lição que eu tirei desse livro aqui. Queria dar esse recado final pra vocês, que foi uma lição que eu também tirei de outra história, que foi Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Aquele livro sim é mais voltado pro público jovem adulto, e esse aqui pro público adulto, mas traz a mesma lição, que é conhecer seus familiares, conhecer os seus filhos de verdade. A gente aqui tem uma história em que prova que os segredos entre as famílias acabam destruindo elas mais do que trazendo benefícios. Então se conheçam, sabe? Pais, conheçam os seus filhos de verdade, saibam quem eles são, tentem tirar o máximo da autenticidade deles. E filhos, conheçam os seus pais. Às vezes esses atritos que acontecem porque a gente não conhece as nossas histórias, a gente não conhece o que a gente já viveu, a gente não conhece o que os pais já viveram, e o que eles pensam, e o que eles estão passando na atualidade. Então se conversem e se conheçam, porque depois que acontece alguma tragédia, não tem como conhecer a pessoa de verdade. Você pode ouvir novas histórias sobre ela, você pode ter novas opiniões sobre aquela pessoa, mas conhecer ela de verdade, isso não vai acontecer, porque ela já se foi. Então, de novo, eu queria reforçar esse recado de se conhecer, de permitir a verdade na família, de estar aberto a perceber as características de pais e filhos e de conhecer as histórias deles, que isso é muito importante. E se a minha palavra não for muito convincente pra vocês, leiam Tudo Que Nunca Contei, que eu acho que vocês vão ser bem mais convencidos com as palavras da Celeste Ng. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa resenha e tenham se interessado pela história. Se vocês já leram Tudo Que Nunca Contei, deixa nos comentários a sua opinião pra gente continuar a nossa conversa. Deixe seu joinha no vídeo pra gente saber que vocês curtiram. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos. E até a próxima, tá bom? Tchau!